Ok? Bom, pessoal, então como tema para a aula de hoje, eu trouxe a persistência do trabalho infantil no Brasil contemporâneo, tá? Esse tema, pessoal, ele foi abordado já no Enem 2005, mas nada impede de o Enem possivelmente voltar a tratar de um tema que já foi abordado, uma vez que este tema continua ainda persistindo, continua crescendo, continua estando em alta aí na sociedade brasileira, que é o caso do trabalho infantil. Tá bom, pessoal? Então é um tema bastante pertinente, é um tema que ainda é bastante discutido aqui no cenário do Brasil, tá? É a exploração do trabalho infantil, tá bom? Então vamos começar com algumas pequenas reflexões sobre o trabalho infantil. Primeiro entendendo, minha gente, o que é trabalho infantil e o que não se configura como sendo exploração do trabalho infantil, tá? Então este consiste em toda e qualquer forma de trabalho que seja exercido por crianças ou adolescentes com idade menor àquela definida pela legislação de cada país. Então, cada país tem a sua legislação e cada país determina a sua idade mínima para ser admissível aí o trabalho entre crianças e adolescentes. No Brasil, esse limite é de 16 anos, tá bom? Salvo enquadramentos como aprendiz, que permite o trabalho a partir dos 14 anos de idade. Nós sabemos que já existem alguns programas, não é, de incentivo aí, a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, como, por exemplo, o Jovem Aprendiz, que já trabalha essa realidade de inserção no mercado de trabalho para o jovem. Aí é outra realidade. A gente está tratando aqui de trabalhos muitas vezes exploradores e ilegais para jovens com menos de 16 anos e, consequentemente, trabalhos esses que acabam prejudicando o processo educativo desses jovens e dessas crianças. Tá bom, pessoal? Então, o trabalho infantil, pessoal, essa exploração, ela tem sua origem ainda, tá? Lá na Idade Média. Salvo as condições de escravidão, o trabalho infantil esteve vinculado à complementação do sustento familiar, de modo que era raro para o benefício de outras pessoas. Então, na época da escravidão, todos trabalhavam de forma que aquele trabalho iria beneficiar quem? Os donos de engenho, não é? A classe burguesa, a elite, não é? Então, de modo geral, o trabalho era escravo, tanto para crianças quanto para adultos, tá? Mas em outras situações históricas, em outros contextos históricos, como por exemplo, no feudalismo, esse tipo de exploração da mão de obra infantil acontecia para o favorecimento dos senhores feudais, pois as crianças eram vistas como aprendizes dos mestres artesãos, ou seja, eles viam na criança a possibilidade de, desde cedo, a criança já aprender aquilo que os seus pais, aquilo que os adultos já praticavam. E com isso aí acontecia a exploração destas crianças, tá bom? Mas foi durante a Revolução Industrial que esse tipo de exploração atingiu seu auge, chegou ao topo. Nas primeiras fábricas europeias, a mão de obra infantil era vista, pessoal, como barata, mais acessível, tá? Então, durante esse período, era muito comum que as crianças, a partir dos 4 anos de idade, fossem exploradas em jornadas longas de trabalho de até 14 horas por dia, recebendo em troca, basicamente, moradia e alimentação, tá? Então, diferentemente da época da escravidão, aqui
eles ainda tinham, de certa forma, a ideia daquele benefício. Eu vou trabalhar para ter direito a uma moradia e uma alimentação. Coisa que na época da escravidão se tinha, mas em condições bem precárias, não é? Em relação à época da Revolução Industrial. Então, esse cenário levou a inúmeras crianças mutiladas nos maquinários e até mesmo mortas em acidentes provocados por esses maquinários nas fábricas. Tudo isso sem contar os constantes abusos aos quais elas eram submetidas, que variavam entre castigos severos até mesmo a exploração sexual. Então, nós temos aqui as consequências, né, dessa exploração provocada aí na época da Revolução Industrial. Crianças mortas, mutiladas porque não sabiam manusear as máquinas nas indústrias, nas fábricas, acabavam aí muitas vezes perdendo um braço, perdendo uma perna, sendo mutiladas ou até mortas, né? Quando não, submetidas aí à exploração sexual. Tá bom, pessoal? Quais são as causas do trabalho infantil? Um dos principais fatores que levam uma criança a começar a trabalhar é a situação de pobreza, ou seja, desigualdade social, a miséria familiar, o que seduz as crianças a tentar complementar a renda. Esse trabalho dependerá muito da realidade dos indivíduos, de modo que o trabalho na zona rural, por exemplo, acontece diferentemente dos centros urbanos, onde a mendicância é muito forte. A mendicância é muito forte, tá? Então, nós temos aí vários tipos de exploração do trabalho infantil. Nós vamos ver mais à frente quais são os tipos de trabalho que são considerados exploração do trabalho infantil. Outro fator, além da pobreza familiar, que muitas vezes obriga essas crianças a irem trabalhar, seja na agricultura, né, na zona rural, seja em outros tipos de trabalho na zona urbana, nós temos também a educação de baixa qualidade. Ou seja, quanto menos acesso à escola, tá, mais propício a ter que trabalhar essa criança vai estar. Então, a percepção da baixa qualidade das escolas públicas pode ser uma causa do trabalho infantil. Quando o jovem ou a sua família não enxerga na escola uma perspectiva de mudar de vida, de ter um futuro melhor, isso vai gerar o quê? A evasão escolar. E a consequente entrada em trabalhos informais. Então, esse tipo de cenário, ele se configura aí como sendo mais comum para crianças entre 10 e 14 anos. Se a criança, se o adolescente, ou até mesmo a própria família não enxerga a escola como uma forma de fugir dessa realidade, então ele vai preferir o quê? Trabalhar para estar ganhando dinheiro e ajudar no sustento de casa, do que estar, entre aspas, perdendo tempo estudando, né? E aí se configura aí como essa realidade. Outro fator, pessoal, que contribui para o crescente número de exploração do trabalho infantil é a naturalidade com a qual é tratada esse problema. Tá? Infelizmente, alguns países enxergam o trabalho infantil como algo normal, como algo natural. E esse quadro, ele acaba o quê? Facilitando a entrada de crianças nesse mercado, transpondo aí a barreira moral, que protege a integridade, o direito ao lazer, o direito à saúde, o direito à educação dessas crianças, tá? Uma série de fatores podem levar uma sociedade a pensar dessa forma. Desde o passado escravocrata, como é o caso do Brasil, com aquela ideia, não é? De que o trabalho edifica o homem, o trabalho enobrece, tá? Então essa ideia deturpada de que quanto mais cedo a criança ela aprender a trabalhar, melhor para o seu crescimento, essa oportunidade de ter contato com o trabalho vai ser. E a gente sabe que não é bem assim, tá?
Outro fator é o trabalho familiar. Quando muitas famílias acabam explorando essas crianças como uma maneira de reduzir custos, principalmente na realização de trabalhos domésticos. Além do trabalho nas próprias residências, famílias acabam também empregando seus filhos em empresas ou na zona rural. Tá? Então, nós temos também essa realidade aí do contexto do trabalho familiar. Então, quais são as consequências desse trabalho infantil? Nós vamos ter, pessoal, impactos físicos, tá? Causados aí nas crianças, quando muitas vezes essas crianças e esses adolescentes, eles se encontram em situação de risco, em uma situação de exploração e apresentam graves problemas de saúde, que podem variar do cansaço, aquela fadiga excessiva, até mesmo o surgimento aí de problemas respiratórios, ansiedade, irritabilidade e distúrbios de sono. Tá bom? Então, esses aí são os impactos físicos. Quando não, acontece o que acontecia na época da Revolução Industrial. Crianças que acabam aí tendo partes do corpo mutiladas, né, sofrendo acidentes graves, com instrumentos e materiais de trabalho com os quais eles não têm habilidade para manusear. Então, essa aí também é uma outra realidade. Além disso, pessoal, nós temos também os impactos psicológicos. Como é que funciona a mente de uma criança que, desde cedo, já carrega consigo a responsabilidade de ter que trabalhar para ajudar no sustento de casa? Então, o contexto social do trabalho ao qual as crianças são submetidas podem impactá-las psicologicamente de maneira muito forte. A capacidade desses indivíduos de se relacionar e aprender são pontos graves que sofrem com o trabalho infantil. Além disso, condições precárias de trabalho muito comuns em cenários de exploração de crianças como mão de obra levam a abusos físicos, sexuais e emocionais, ocasionando aí vários problemas psicológicos. A carga de responsabilidade, a pressão, tá? Psicológica que é feita em relação a esse trabalho com essas crianças pode sim gerar sérios e graves problemas, tá bom? Essa inversão de valores pode causar uma série de dificuldades para uma criança que não deveria ter que passar por isso, tá? Outra consequência, pessoal, é o impacto na educação. A gente sabe que o aspecto educacional de crianças que são exploradas é algo que vai aí contra essa logística. Tá? Uma criança que deveria estar na escola, estudando, tendo acesso à educação, à merenda, ao material didático, está trabalhando. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, nós temos aí a visão de que a escola ela não garante essa melhoria, essa perspectiva de um futuro melhor para aquela criança. Então, muitos pais acabam o quê? Deixando a educação em último lugar, em último plano, colocando aí como foco principal o trabalho mesmo para aquela criança. Então, o aspecto educacional também é fortemente impactado. Crianças que trabalham apresentam grandes dificuldades no aprendizado escolar, levando o quê? Ao abandono, à evasão escolar, o que já gera outro problema. Isso quando não largam a escola para poder começar a trabalhar. Quando a criança continua na escola, ao mesmo tempo que trabalha, é notório, é perceptível que as notas sofrem uma queda brusca, o desempenho da criança cai, tá? O rendimento dessa criança na escola diminui, fazendo com que elas fiquem o quê? Desestimuladas, frustradas e com o futuro comprometido. Tá bom, pessoal? Então, aqui são as causas
dessa exploração do trabalho infantil. Quais são os tipos de trabalho infantil? Então, existem vários, tá? Os mais comuns acontecem em casas de famílias ricas, quando as crianças muitas vezes são colocadas na condição de empregadas domésticas, tá? Na zona rural, quando as crianças têm que ir aí, não é? Trabalhar na agricultura, naquele trabalho pesado, né? Expostas aí aos perigos gerados pelo uso daquelas maquinarias, dos produtos químicos, não é verdade? Nas minas, nos canaviais, nas fábricas. Existe também o narcotráfico, a prostituição também, que é um problema muito pertinente hoje no Brasil a ser discutido, né? A prostituição infantil, a exploração sexual, a pornografia infantil e o tráfico de pessoas. Lembrando, pessoal, que assim, a gente precisa distinguir o que é trabalho explorador e o que é aquele trabalho que acaba o quê? Gerando aprendizagem, gerando conhecimento e construindo na criança, desde cedo, aquela ideia de que é preciso ajudar os pais em algumas atividades de casa. Nós vamos ver mais à frente que atividades como, por exemplo, ensinar a criança a arrumar o seu próprio quarto, ensinar a criança a ajudar a mãe a cozinhar, ajudar a mãe a lavar a louça, isso não é exploração. O que não pode é esses tipos de atividades serem colocadas como únicas e absolutas da vida infantil. Mas, quando essas atividades elas são feitas de modo, com o intuito de ensinar a criança a, desde cedo, né, ter essa noção de trabalho como propósito que faz com que o ser humano se edifique, com que o ser humano tenha condições de se manter trabalhando, isso não é considerado exploração do trabalho infantil. Tá? Então, ter em mente aí essa separação. E para o combate ao trabalho infantil, pessoal, nós temos aqui alguns grupos que buscam fiscalizar e denunciar esse tipo de exploração. A respeito, né, dos direitos humanos, que garantem aí o direito à vida, à educação, à saúde. Muitas ações contam com o apoio de empresas e setores da sociedade civil para a erradicação desse trabalho infantil. Nós temos também a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que estuda, fiscaliza as relações de trabalho infantil ao redor do mundo, por meio de programas de combate ao trabalho infantil, tá? Que buscam capacitar professores e conscientizar a população da necessidade de se garantir o fim dessa exploração. No Brasil, nós temos o Ministério da Saúde e da Educação, que também atuam, não é, em capacitações para os profissionais, como assistência social, educação, além de fortalecer a autonomia dos fiscais do trabalho e de ONGs voltadas para esse propósito. E como leis, pessoal, nós temos aqui a ideia de que cada país tem a sua legislação específica, como eu disse, para determinar qual é a idade mínima que um adolescente pode ser inserido no mercado de trabalho. No Brasil, é com 16 anos, tá? Então, a legislação diz que até os 14 anos de idade, o trabalho infantil é completamente proibido. Entre 14 e 16, é proibido, exceto na condição de menor aprendiz. Entre 16 e 18, há uma permissão parcial, que proíbe trabalhos noturnos em condições insalubres, perigosas ou penosas, de modo que existe um decreto que lista 93 tipos de atividades consideradas as piores formas de trabalho infantil. No Brasil, pessoal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, tá? Que é a principal arma legislativa em defesa da criança e do adolescente.
Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a documentação máxima para esse grupo de crianças e de adolescentes, com o intuito de fiscalizar e punir empresas ou responsáveis pelo emprego de mão de obra infantil. Então, você pode usar aí na sua redação, tá? Esse documento, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Como uma forma aí de combater essa prática de exploração do trabalho infantil. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês 2 vídeos. Eu espero que dê certo aqui para eu passar para vocês. Tá? Eu vou tentar colocar aqui o vídeo. Qualquer coisa, vocês comentam aqui no chat se o áudio está baixo, se vocês estão conseguindo ouvir e visualizar bem a imagem, certo? São 2 vídeos bem curtinhos que falam aí de forma bem lúdica, bem dinâmica sobre a exploração do trabalho infantil. Deixa eu tentar colocar esse aqui para vocês. Vou tentar aqui, tá? Vocês falam aí no bate-papo. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Vocês estão conseguindo ver Tá sim. e ouvir? Oi, Arnóbio. Tá tudo certo ainda. Pronto. Vou continuar, tá bom? Arnóbio falou. Deixa eu ver aqui. Foi aqui. Arnóbio. Beleza. Vamos lá. Isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas.
A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Bom, pessoal, deu para vocês ouvirem e verem direitinho, não foi? Esse vídeo, de forma bem lúdica, explica, de forma objetiva e clara também, né, a questão da exploração, tá bom? Tem outro vídeo, pessoal, que é um curta bastante conhecido, tá? Por ter ganhado prêmios nacionais, que é chamado Vida Maria. É uma animação que trata da realidade de uma criança de 5 anos que tem que abandonar a escola, tá? Para ajudar no sustento aí, nos afazeres domésticos. Esse filme, esse curta-metragem de 2006, e é bastante usado aí quando se trata dessa temática da exploração do trabalho infantil. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem também, tá bom? E pode até ser usado como repertório sociocultural na sua redação. É Vida Maria, o nome do curta.
Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando novo, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio? Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Pessoal, olha só. Eu não vou passar o curta todo, tá? Esse trechinho inicial, ele já deixa bem clara aí a ideia que o curta quer passar para a gente, tá bom? Caso vocês queiram assistir por completo, vocês colocam lá no YouTube Vida Maria, que vai aparecer. Então, a temática abordada por esse vídeo de animação, né, por esse curta produzido aí por Márcio Ramos em 2006, que ganhou o prêmio aí nacional, um curta bastante reconhecido, trata aí da temática de uma menina de 5 anos que tinha a vontade, tinha o desejo de aprender a escrever o nome, tinha o desejo de frequentar a escola, mas a realidade, a situação, o contexto no qual ela vivia não permitia, fazendo com que esse ciclo ele fosse repetido. Tá? Essa menina cresce,
nessa condição de apenas ser aquela mulher que trabalha em casa para fazer os afazeres domésticos, para realizar as atividades domésticas. Ela casa, engravida, tem filhos e, consequentemente, esse ciclo ele vai se repetindo novamente, tá? A filha dela também recebe o nome de Maria e a essa filha dela também vai ser dada a mesma condição de ser apenas doméstica, de ser apenas dona de casa. Então, nós vemos aí que desde cedo essa exploração ela acontece, fazendo com que a educação fique em último plano, em último lugar, e o trabalho, sim, é colocado aí na condição de algo essencial para a sobrevivência daquela criança e daquela família, tá bom? Vocês podem citar esta obra, que é reconhecida nacionalmente na redação de vocês, Vida Maria, tá bom, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre o tema, alguma colocação, algum questionamento para vocês poderem produzir a redação de vocês? Alguma dúvida? Não? Bom, então, como vocês já sabem, esta redação é para ser entregue até 15 dias. Então, vocês têm de hoje a 15 dias para entregar essa redação com esta temática. Vou deixar os slides lá no grupo, para servir também como base para vocês. Certo? Gostaram, pessoal, dos vídeos? Ficou claro a mensagem que os vídeos queriam passar para vocês? Comentem aí.